Poderia estar morta, não sabemos. Ou poderia ter se omitido, como muitas mães têm se omitido ainda hoje dentro de suas famílias. O fato é que se existia filhos e um pai, é porque também existia ou existiu uma mãe. Mas a mãe não entra na história. Ela ficou sem registro nessa parábola narrada por Jesus Cristo. Temos um outro personagem, que é um pai benevolente, um pai com grande amor. Ele amava por demais os seus filhos. E ele se preocupava demais com a felicidade dos seus filhos. E ele soube sofrer quando precisou deixar o seu filho ir embora por este mundo afora. Mas ele foi sábio ao compreender que só a vida poderia ensinar seu filho tão teimoso a ser agradecido e voltar para os seus braços um dia. Também temos uma terceira figura, que era do irmão avarento, e não vou me deter nele nesta noite. Mas esse irmão ficou irritado, porque o seu dinheiro que foi investido naquela fazenda, agora estava fazendo parte da herança daquele fujão, daquele gastão. Esse irmão mais velho só sabia trabalhar. Esse irmão mais velho só queria juntar dinheiro. Esse irmão mais velho não amava o seu pai, muito menos o seu irmão. Ele só amava o seu trabalho e os seus recursos financeiros. Mas nós temos então um quarto personagem, que é este filho, sem visão de mundo, sem visão de Deus, pródigo. Ele achava que viver na fazenda era algo muito chato. Viver na fazenda era algo cansativo. Para ele, diversão é andar por este mundo, como muitos estão assim hoje. Não vê a hora de sair de casa. Não vê a hora de casar ou se aventurar por este mundo para ter a sua liberdade e fazer o que der na sua cabeça. O que ele queria era se divertir. E ele achou que o seu dinheiro pudesse comprar amizades. Mas quando ele perdeu tudo, ele viu quem eram os seus amigos. Ninguém. Porque nem os porcos deixavam ele comer aquilo que os porcos comiam. Os porcos estavam comendo, ele não podia comer. E os funcionários não deixavam ele nem colocar a mão na comida dos porcos. Ou seja, ninguém se importou com esse menino naquele momento. Sabe o que me chama a atenção ainda? Que através dessa história familiar, nós podemos compará-la com muitas famílias que estão vivendo hoje situações parecidas. E talvez a sua família esteja vivendo essa situação. Famílias onde o dinheiro fala mais alto do que as pessoas que vivem dentro dessa casa. Famílias que a cada dia se distanciam dos braços do Pai Celestial. Famílias que a cada dia o individualismo só aumenta dentro dessa casa. Cada um está preocupado consigo, cada um está no seu celular, no seu canto, vivendo a sua vida, o seu universo dentro da sua casa. Famílias em que os seus membros só sabem trabalhar, 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 mas não sabem se relacionar, conversar e amar. Famílias em que os pais estão se tornando neutros diante das dificuldades dos seus filhos. E eu não sei como está a sua família nesta noite. Em que aspecto você pode encontrar aqui a história da sua família? E é por isso que eu quero pensar com os irmãos como restaurar a história da nossa família e fazê-la ser uma família unida. Como restaurar a história da nossa família e fazê-la uma família unida. A primeira lição que eu vejo nesse texto está no versículo 11. Eu entendo que se nós queremos ter uma família restaurada e unida, nós teremos que primeiro priorizar o diálogo na nossa casa. Priorizar o diálogo na nossa casa. No versículo 11, Jesus fala que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E diz que o pai fez o quê? Repartiu. E deu parte daquilo que cada um tinha direito. Meus irmãos, eu olho para esse texto, que já vi muitas explicações sobre esse texto, e fico pensando, será que o desejo deste filho era pegar um bom dinheiro e sair gastando pelo mundo afora? Eu confesso aos irmãos que eu não acredito que foi somente isso. Eu não acredito que a motivação desse jovem foi exatamente pegar o dinheiro e sair gastando. O que eu vejo aqui, somente por essa primeira parte, é que esta família não tinha diálogo. Não havia preparo para os filhos entender o que é o futuro, o que é gastar dinheiro, o que é administrar o que possuía. O relacionamento entre esses membros dessa família revela que não era muito bom, era péssimo.
Porque a sensação que eu tenho, ao pesquisar mais uma vez essa história, essa parábola, é que aqui todos estavam muito envolvidos com a manutenção da fazenda, que não tinham tempo para conversar, nem unirem diante dos seus ideais, para conversar sobre os seus sonhos. Meus irmãos, sabe o que é incrível? É porque toda família judaica tem como regra básica unidade dentro da casa. Isso é uma coisa muito forte no judaísmo. Na verdade, as famílias judaicas sempre prezam por almoçar juntos, rir juntos, trabalhar juntos, passearem juntos. Então os judeus têm esse costume de ajudar um ao outro para que a sua família possa se fortalecer, para que a sua família possa vencer todos os obstáculos e até mesmo enfrentar os inimigos quando chegarem à sua porta. É por isso que o Salmo 127 diz o quê? Lá no verso 4 e no verso 5. Salmo 127 diz, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são quem? Os filhos da mocidade. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, que tem bastante filhos na sua casa. Com que propósito? Diz o final do verso 5. Para que não seja confundido quando falarem os seus inimigos à sua porta. Ou seja, meus irmãos, quanto mais filho no contexto judaico, mais certeza de que a sua casa ficaria forte e jamais iria passar por dificuldades. Então eles seriam tão unidos, que o inimigo não poderia avançar e atacá-los. É por isso que um judeu ficava feliz com o nascimento de um menino, porque o menino, depois que ele crescia na família judaica, ele não ia embora, ele tinha que continuar na casa, ele tinha que perpetuar ali a sua geração. Se era uma menina, ela casava e ia embora. Por isso, tendo filhos, homens em casa, o judeu se sentia mais protegido, mais unido. Então, eles trabalhavam na mentalidade dos meninos essa ideia: você vai ficar aqui, você vai ser responsável por esse patrimônio. E, meus irmãos, essa família do filho pródigo tinha alguma coisa errada em seus relacionamentos. Por que tinha? Porque não era comum um filho de um contexto judaico que vivia num lar assim de unidade desejar ir embora de sua casa. Não era comum. Principalmente, ir embora e gastar aquilo que a sua família, inclusive ele, lutou para conquistarem juntos. Com certeza, faltou diálogo, faltou mais tempo para eles se relacionarem, porque eles estavam muito envolvidos com a fazenda. E eu vejo nessa família, irmãos, aquilo que diz nessa frase: criar uma criança é fácil, é só satisfazer-lhe os seus desejos, suas vontades. Mas educar é trabalhoso. Educar precisa tempo, educar precisa de limites, e limites é em amor. Não é fácil você educar uma criança. Criar, você cria. Junta 3, 4, coloca água no feijão, não é assim? E você junta aquela criançada e a criançada está em casa. Agora, educar os filhos, ensiná-los no caminho certo, isso é um desafio e não é fácil. Requer tempo, requer dedicação. Reparem vocês hoje, se vocês forem para alguma praça, no final do dia, quando tem ainda muita criança brincando nos seus brinquedos, que não foram ainda contaminadas pelo celular, repare como ficam os pais enquanto as crianças estão brincando. Vocês já olharam? O que os pais ficam fazendo? Em vez de conversar um com o outro, olha só, que engraçado. A criança está pulando, está descendo, a criança pode ser sequestrada, o pai e a mãe não estão nem olhando. A criança chega falando alguma coisa: tá bom, depois o mamãe te dá, vai, dá licença, vai lá brincar. Que relacionamento é esse que estamos tendo com as nossas crianças? Para que você foi ter filho, se você não tem dedicado tempo, se você não tem dialogado com a sua filha, com o seu filho, com a sua família? Meus irmãos, será que não é isso que está acontecendo com as famílias? São tantos compromissos, são tantas coisas, a internet, o celular tem tomado conta da sua vida, porque vocês passam o dia inteiro no celular. Nós fazemos isso, e nós não temos tido tempo para nos relacionar, para dialogar, para falar daquilo que vai no coração, para traçar projetos para o futuro. Meus irmãos, o propósito de Deus é que as famílias estejam unidas, que tenham tempo para se relacionar. Porque se nós fizermos isso, a nossa família estará sempre debaixo dos braços do Pai Celestial. Será que nós podemos lutar para melhorar o diálogo em nossa casa? Marido e mulher estão enfrentando crises. Ao invés de conversar, vocês estão discutindo, brigando, como se alguém queira chegar no final e dizer: viu, eu não tinha razão. Você quer resolver o problema ou você quer vencer aquela guerra? A grande questão é que tem faltado diálogo nas famílias. As pessoas não conversam, só apontam, só impõem, tem que ser o que ela quer. Isso não é diálogo, isso não é se relacionar.
Relacionamento é você dar ao outro, mesmo que o outro te dê aquém daquilo que você esperava receber. E talvez seja isso que esteja faltando em muitas famílias, diálogo. Essa casa não tinha diálogo. Primeira lição. Segunda lição, eu entendo que se queremos ter uma família unida, é preciso também que proporcionemos responsabilidade para cada membro da família. Meus irmãos, é inadmissível um pai, uma mãe, um marido e uma mulher não conversarem, não falarem sobre responsabilidade, falarem o que é certo e o que é errado. Às vezes nós olhamos para as crianças da nossa vida, nos dias atuais, e elas parecem que acham que é só estalar o dedo e a coisa chega. Eu quero um copo de açaí, está aqui na porta. Aí eu quero comer uma lasanha, tá, eu vou fazer para você. Aí eu quero esta roupa tal, que é a nova que saiu, tá bom, eu vou comprar. Aí eu quero comprar isso aqui da Shopee, vai lá, compra na Shopee. Me dá o cartão de crédito. Não é isso que está acontecendo, irmãos? Aí o pai e a mãe acabam dando porque eu passei tanta dificuldade. Eu lutei muito, eu não tinha nem chinelo direito para dar em casa. Eu estudava com quichute. Quantos aqui estudaram com quichute? Alguém que ficou sem sola do pé? Deixou de viver? Coisa boa andar de quichute, né? Até para a igreja eu podia ir de quichute. Combinava com tudo. Elegante. E o preto, né? E é bacana que aquela cordinha do quichute vinha até aqui perto do joelho. Lembra? Dava volta até aqui em cima, né? É coisa boa. A garotada de hoje não sabe o que é quichute. Talvez alguém já está aqui na hora do culto no Google, né? Quichute. Viva a tecnologia, né? Meus irmãos, na nossa época a gente tinha isso. Eu ia para a escola, a professora chegava, mandava para o recreio. Você chegava lá, pegava aquele... Era um balde aquilo, com aquela caneca assim, para cada um, com leite e mais nada. Quando tinha um pozinho vermelho, pegava lá aquele biscoitinho de maisena, e o povo ia feliz para comer aquilo. Hoje em dia, dependendo da criança, quando chega na escola, eu não como isso. Deus me livre, não é assim? Na minha casa eu como coisa melhor do que isso. Eu vou para a cantina. Tinha cantina na minha época não, gente. Era comer aquilo e graças a Deus por isso. Sabe, irmãos, nada contra dar conforto para os filhos, mas às vezes o conforto está afastando os filhos de entender o que é ter responsabilidade. Responsabilidade de tomar banho, aí quer tomar banho durante meia hora, achando que está tudo bem. Mas não é ele que paga a conta, não é ela que paga a conta. Não é assim? No final do mês, quem vai ter que arcar com a conta de luz? É o pai e a mãe. As crianças acham que está tudo bem. Papai e mamãe também são radical. Claro, gastei quase nada de luz, só meia hora. Meus irmãos, a nossa família tem se perdido por falta de responsabilidade. Veja comigo o verso 13. Não muito tempo depois, ou seja, no texto grego é o seguinte, poucos dias, depois de tudo isso, o filho mais novo fez o quê? Juntou todos os seus trapos dentro do seu quarto, colocou tudo numa bolsa aí, partiu, vazou. E diz o texto que ele foi para uma cidadezinha do lado onde ele morava, é isso? Ah não, ele foi para onde? Uma terra bem distante, ou seja, eu quero estar longe de todo mundo. Lá não tinha celular, não tinha rede social, naquela época, então longe, não tinha nada, nem contato, eu vou fazer o que bem entender da minha cabeça. Meus irmãos, o texto continua dizendo que o que ele faz quando ele chega lá naquela terra? Como menino responsável, gastou, desperdiçou, eu gostei dessa versão da NVT, desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Alguém tem outra versão para essa expressão? De forma desregrada. Dissolutamente. Sabe o que eu acho interessante? Como pode um filho ter tomado uma atitude dessa que foi desse menino? Aqui para mim está claro que ele não teve ensinamento do que é ter responsabilidade. Esse jovem não sabia ser responsável. Porque se todos estivessem bem um com o outro naquela casa, sendo responsáveis, e os filhos entendendo o que é ter responsabilidade, esse menino jamais sairia de casa. E se saísse por algum motivo, ele iria investir. Ele não ia gastar de forma irresponsável. Ele simplesmente se levantou, olhou para o céu, hoje é o dia legal para ir embora de casa. Tomou uma atitude irresponsável, porque como menino ele jamais deveria ter feito isso, e ele saiu de casa e foi embora. Tanto que havia uma falta de responsabilidade na educação desse filho, que mal acabou de sair. Ele simplesmente só quis gastar, só quis beber, só quis se divertir.
quis encontrar amigos através do seu dinheiro. E a palavra grega, a palavra irresponsável aqui, é uma palavra pequena que chama azotos. E azotos quer dizer gastou irracionalmente. Ou gastou de forma como se estivesse jogando dinheiro pela janela. Irresponsável. E eu acho incrível, irmãos, que quantas vezes nós estamos tendo na nossa família situações parecidas. Filhos que gastam demais. Esposas ou esposos que fazem dívidas demais e não sentam para planejar, para conversar, para fazer um quadro de gastos do mês. Como pode um marido e uma mulher não contarem um para o outro quanto que ganham por mês? Isso não entra na minha cabeça, irmãos. A casa é o quê? É uma sociedade, vocês estão juntos nesse negócio. Como que a esposa não sabe quanto o marido ganha e com o que ele gasta? E aí ele ainda fala, mas eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, eu pago telefone, então já cumpro o meu papel. Não, você está errado. Você tem que colocar tudo, você ganha com 4 mil por mês. 4 mil por mês, o que você faz com esse dinheiro? Tiro tanto para pagar aluguel, para luz, sobra isso aqui, e às vezes nem isso sobra. E aí a esposa, quanto você está ganhando? Ganho 2 mil, ganho 5 mil, sei lá, junta tudo. Agora, quanto vai sobrar para a gente? Quanto que nós investimos? Quanto que nós temos para fazer alguma coisa extra com a nossa família? Não temos? Então vamos ter que começar a cortar algumas coisas aqui. Quantos que fazem isso? É a mesma coisa do marido não poder usar o celular da mulher e a mulher não poder usar o celular do marido porque tem senha, porque você não pode ficar olhando. Não pode por quê? Não pode existir segredo na vida do marido e de uma mulher. Outra coisa, pergunta aos pais, inclusive para mim. Quantas vezes nós pais chamamos os nossos filhos, me empresta o celular aqui agora, me dá e eu quero ver o WhatsApp. Ai pai, não, o que o senhor quer ver aqui? Ah, aí que você tem que pegar. Tem coisa nesse caroço aí, né? Como que o pessoal fala, tem angu, caroço no angu. Eu falo que tem coisa nesse negócio. Eu aprendi isso em Minas. Tem caroço nesse angu. Por que o filho e a filha não querem que o pai e a mãe olhem o seu celular? O que tem de errado ali que o pai e a mãe não podem ver? Vocês querem sofrer na vida? Falando coisas que não deveria falar, vendo coisas que não deveriam estar vendo? Meus irmãos, isso é uma falta de responsabilidade nos relacionamentos. E muitas vezes não é só nisso, não. Estão sendo responsáveis, jogando pela janela, não só os recursos, não só esse momento de tempo com os celulares, mas estão sendo irresponsáveis, porque cada um quer viver por si mesmo. Ninguém quer prestar contas daquilo que está fazendo. Não tem limite nessa casa, não tem autoridade sobre os filhos. Parece que em algumas famílias, todo mundo está criando os seus filhos, menos vocês. E ainda querem terceirizar para a igreja. Vocês, igreja, têm que criar meus filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. Não cabe à igreja esse papel é da família, de ensinar os filhos no caminho que deve andar. Quantos que estão agindo assim, com irresponsabilidade para com seus filhos, jogando seus filhos para muita gente criar, mas você mesmo não tem criado? Quantos estão agindo com irresponsabilidade diante do esposo, diante da esposa? Não priorizam o diálogo, o carinho, o tempo a sós, não tem priorizado mais a oração em conjunto, não tem priorizado mais estar na igreja. Como esta família pode ser abençoada? Como esta família vai poder sobreviver? Por outro lado, também tem os filhos. Filhos que não têm sido responsáveis em serem fiéis com seus pais, abrirem um jogo e falarem a verdade com seus pais. Filhos que começam a namorar com pessoas que os pais não aprovam e parece que os filhos querem fazer para provocar os pais. E começam a namorar pessoas que não são de Deus. Filhos que querem ir para a balada, beber e acham isso a maior diversão da sua vida. E não estão vendo que você está andando a passos largos para a sua destruição e para o inferno. Começam a mentir, começam a se envolver com bebidas, com drogas, com sexo. E os pais às vezes não estão sabendo disso. E pior, estão aprendendo isso debaixo dos nossos narizes dentro de casa. Começam a se aventurar pela internet com relacionamentos que vão trazer maldição para a sua casa. Em nome de Jesus, filhos e pais, mudem de atitude nesta noite para que a sua família seja restaurada, para que a sua família seja responsável, para que vocês possam desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, comecem a entender que as decisões que estamos tomando hoje para a nossa vida são sérias e terão consequências, e talvez consequências graves. Se não fizermos isso, nós iremos colher irresponsabilidade não só sobre nossa casa, mas sobre a nossa geração. Isso é muito sério. Nós temos que levar a nossa família a viver um relacionamento responsável com Deus e também com a nossa casa.
Meus irmãos, nunca é tão cedo para ensinar as crianças que privilégios são conquistados por mérito, que são consequências positivas de cumprir as responsabilidades que cada um tem dentro do contexto familiar. As crianças precisam entender, se tem dinheiro é porque alguém trabalhou e deu um duro, e então nós vamos precisar valorizar cada centavo desse dinheiro. Se nós podemos gastar, vamos gastar aquilo que a gente consegue manter dentro do nosso padrão. Se a gente pode tomar um banho de 10 minutos, por que não podemos tomar de 5? Se a gente pode, então, evitar de ficar gastando e consumindo, por que não vamos, então, dar um basta? Por que não vamos investir em missões, então, já que o dinheiro está sobrando? A grande questão é que todo mundo quer gastar dinheiro com aquilo que você não vai usar por muito tempo. Quanto tempo a pessoa usa um celular? Dali a pouco já sai um modelo novo e ela quer o novo. Não é isso que acontece. Você acabou de comprar um carro novo, sai um modelo mais novo que ele, você já chega no final do ano, quero pegar o mais novo. Às vezes você não tem nem dinheiro, mas você quer pegar para mostrar que você tem algo melhor e que você está com uma vida tranquila, mas você está vivendo de forma irresponsável e isso tem destruído o seu relacionamento familiar. Essa, para mim, é a segunda lição. Nós precisamos lutar pela responsabilidade na nossa casa, responsabilidade nos relacionamentos, responsabilidade diante de compromisso que cada um tem que ter dentro da sua família. Terceira lição e a última nesta noite. Se nós queremos ter uma família unida, precisaremos também cultivar a humildade em nossos corações antes que as dificuldades cheguem. Cultivar a humildade. Neste ponto eu quero me deter um pouco mais com a igreja e com as famílias aqui presentes. Diz o versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve o que naquela região? Uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, fome. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, ou daquela região, que o mandou para quê? Para ser o administrador de sua empresa? Mandou para o campo, para fazer o quê? Cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas ou vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pergunta que eu faço. Quando aquela região começou a passar fome, e aquele jovem desperdiçou tudo, por que que ele não foi imediatamente de volta para sua casa e pediu perdão para o seu pai e falou, pai, me dei mal, torrei tudo que eu ganhei do Senhor e mais ainda, o lugar lá está difícil, não tem comida não, e eu vim para cá e estou morrendo de fome. Ele não poderia ter voltado imediatamente para casa, ter pedido perdão, ter falado com o pai o quanto ele errou diante das suas atitudes? Por que que ele não foi? Alguns poderiam dizer, não, pastor, ele estava com fome, iria morrer de fome pelo caminho. Que fome? Se ele foi trabalhar, não tinha nem o que comer. Nem a comida de porcos ele podia comer. Ou seja, eu não acredito nisso. Porque ele era jovem, ele tinha comido e bebido por muitos dias. Ele gastou toda a sua riqueza, a parte da sua herança, com comida, com bebida. Então tinha muito estoque de gordura no corpo dele. Aqui eu vejo um filho que errou. Sabe por quê? Porque ele era arrogante, orgulhoso, dono de si, cheio de razão. Você conhece gente assim? Os filhos às vezes acham que sabe tudo, né? Se você, pai, tem 40 anos, seu filho tem 10, seu filho acha que tem 50, que sabe mais do que você. Se o pai tem 50 anos, o filho tem 20, o filho às vezes acha que ele sabe mais do que o pai da mãe, que já tem 50 anos. O pai e a mãe podem ter 40 anos de casados, os filhos acham que os pais estão sem noção, eles não sabem da vida, e não valorizam o diálogo com os pais. São arrogantes, orgulhosos, não são humildes para entender, eu preciso mudar de postura. Irmãos, aquele jovem precisava, melhor dizendo, ainda passar pelo funil de Deus. Ele tinha que ser quebrantado para se tornar mais humilde. E notem, irmãos, que para o povo judeu, cuidar de porcos era a maior degradação, humilhação na vida de um homem e de uma mulher que eram judeus. Jamais um judeu iria querer cuidar e criar porcos. E não só cuidar de porcos, porque o texto diz que ele, além de cuidar de porcos, ele também queria comer o que os porcos comiam. Apesar de que nesse contexto aqui, esses porcos aqui do texto, eles não comiam a famosa lavagem. Vocês lembram da época da lavagem? Que a pessoa saía de casa em casa com aquele latão nas costas, pegando a lavagem. Não sei se vocês são dessa época, em Friburgo era assim.
Eu lembro que o nome dele era Seu Geraldo. E ele já chegava batendo na lata assim, pá, 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 a gente, o Seu Geraldo chegou. Aí a gente juntava todas as comidas lá do prato, da comida, tudo, do jeito que estava e plof. E aquela lata dele já estava cheia de lavagem, né? Era um cheiro horrível. E ele com um sorriso, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Aí ele colocava aquele latão aqui no ombro e subia aquele morro, até chegar lá na sua criação de porcos. Toda vez que a gente ia jogar bola, a gente passava perto da casa dele, era aquele cheiro horroroso de lavagem. Mas toda vez que ele matava um porquinho, e a esposa dele fazia lá as carnes, saía vendendo, até os bacons também, né? Que cheiro maravilhoso, né? Meus irmãos, aqui no texto, esses porcos não comiam lavagem, sabe por quê? Porque aqui o texto é claro em dizer que comiam vagem de alfarrobeira. Dar alfarrobas para porcos nesse contexto simbolizava que a criação de suíno ali não era de pobre, era de rico. Porque alfarrobas eram bolotas da alfarrobeira, que era uma árvore usada para dar alimentos para as pessoas de lugares simples. Era usado para a criação de suínos em países ricos do Mediterrâneo, porque era uma espécie de grão com uma gelatina doce para o lado de dentro, tipo o maná, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, durante o período dos 40 anos que o povo passou ali no deserto. Eles comiam aquilo para poder evitar de ficar com fome. Então, vagem de alfarrobeira era comum. As pessoas comiam também, mas as pessoas pobres. Então, esta comida que os pobres poderiam matar a fome, eram utilizados também para suínos. Então, era suínos de categoria, suínos de ricos, porcos de pessoas com dinheiro. Comendo frutas deliciosas, muito apreciadas no Oriente Médio. E, meus irmãos, então não era de todo ruim comer uma alfarroba, comer ali as suas vagens, e você poder degustar e tirar um pouco a fome. Só que o texto é claro em afirmar que nem isso, este filho irresponsável e arrogante podia comer. Ou seja, a situação dele foi tão humilhante que até os porcos tinham comida digna, menos ele. Foi então, meus irmãos, que eu comecei a ver esse texto e lembrar que em toda a história de Israel, Deus nunca deixou o seu povo ficar sem comida. Aqueles 40 anos, como eu citei, os 70 anos que o povo ficou no cativeiro babilônico persa, Deus sempre proporcionou o alimento. Aliás, o Salmo 37, verso 25, nos ensina o quê? Salmos 37, 25. Eu já fui jovem, e agora eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem os seus filhos mendigando o pão, muito menos desejar comer comida de porcos, e nem isso poder comer. Para um contexto judeu, era impossível um jovem trabalhar com porcos, e agora nem comer a comida dos porcos. Isso para mim revela, irmãos, que Deus sempre ampara o seu povo. Deus sempre abençoa a mesa do seu povo. Mesmo que a gente passe por dificuldades, nunca faltará o alimento, porque Deus é fiel. Ele cuida dos seus, nada faltará. Nós não poderemos talvez ter naquele dia a comida que queríamos comer, mas vamos ter sempre o melhor. Eu lembro que uma fase da nossa vida em Friburgo, na época de criança, papai nos reuniu e falou assim: filhos, agora a situação está muito difícil aqui em casa. E a partir de agora, vocês só vão poder tomar 2 a 3 minutos de banho rápido, só para poder tirar o suor mesmo. E quero pedir a vocês que vocês administrem cada um aquela palhinha que vinha com 30 ovos, a gente chamava de palha de ovos, e vocês vão comer 1 ovo por dia, e eu vou comprar uma dessa para cada um. E aí chegou um certo dia que nós estávamos olhando na geladeira e descobrimos que tinha uma ali que estava a menos. E aí meu pai perguntou: quem foi que comeu o ovo do outro? E aí? Ninguém quis falar, né? Eu não sei quem fui. E eu lembro perfeitamente disso, que eu falei assim: eu vou comer um ovo. Tem ninguém em casa. Estou com a fome danada. Eu vou pegar o ovo meu e do meu irmão. Agora, se ele estiver me ouvindo, eu me entreguei, né? E eu comi, cozinhei aquele ovo, comi. E eu lembro que no dia seguinte, sabe o que tinha na geladeira? Meu pai conseguiu achar uma corrente e amarrou a geladeira com um cadeado. Eu me senti um bandido. E eu falei: Senhor, está errado isso. E desde então ficou todo mundo: foi você, não foi eu, não, foi você, não, não foi não, né?
E aquilo ali ficou marcado no meu coração. Somente na hora que era para o almoço, minha mãe ia lá destrancava, cada um pega o seu ovo agora. Irmãos, foi uma fase difícil, mas foi uma fase muito bonita também, porque nós estivemos entendendo ali que mesmo assim a família continuou unida e temendo a Deus. E depois de uns 2 meses as coisas melhoraram e graças a Deus a carne moída voltou para a nossa mesa. Enquanto muitos reclamam, tem boi ralado hoje, cara. Eu louvo a Deus, graças a Deus tem boi ralado. Carne moída é a coisa gostosa, maravilhosa para se comer com arroz e um feijão, não é mesmo, irmãos? Sabe, queridos, esse rapaz agora não tinha nem o que comer, nem ovo cozido, muito menos comida de porcos. Nem uma alfarroba ele poderia comer. Então ele teve que passar por essa experiência exatamente para ser quebrado, exatamente para se humilhar, exatamente para ser mais humilde e grato a Deus pela sua família. Filho, filha, vocês têm sido gratos a Deus pela família que vocês têm? Ou vocês só reclamam da família de vocês? Pais, vocês têm sido gratos pelos filhos que Deus deu para vocês? Ou vocês veem esses filhos como algo que é pesado na vida de vocês? Pensam que os filhos são presentes de Deus para a sua vida. Eles levarão a sua herança e a sua geração. O que os filhos estão vendo de nós? Meus irmãos, o que eu vejo nesse texto, que essa situação só mudou quando ele realmente se quebrantou e ele viu, eu não sou digno nem de comer comida de porcos. Ah, meu Deus, como eu fui ingrato. Na casa de papai tinha tanta comida, os empregados chupavam até os dedos. Veja comigo o verso 17, caindo em si, porque antes essa expressão não tinha acontecido. Ele não tinha caído em si, ele podia ter ido antes. Mas quando ele viu que nem comida de porcos ele podia comer, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e direi, pai, me dê um emprego que eu quero trabalhar com o Senhor. Foi isso que ele disse? Qual foi a primeira palavra que ele disse? Eu pequei, eu errei. E não errei só contra ti não, pai, eu errei contra os céus, eu errei contra Deus. Pai, eu errei, eu pisei na bola, eu reconheço que eu fui arrogante, pai. E aí, o que ele diz lá no verso 19? Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, eu não mereço a tua paternidade. Eu abro mão de ser teu filho. Pode me tratar como um dos seus empregados, eu vou me sentir honrado de ser só seu funcionário aqui nessa fazenda. Irmãos, eu acho maravilhoso que Lucas registrou na língua grega uma expressão da palavra caindo em si. Alguém tem outra expressão aí dessa palavra caindo em si no verso 17? Caindo em si. Todos têm essa mesma expressão? Aqui a palavra realton, que quer dizer olhar para dentro do coração, olhar para a sua psique, para a sua mente, para a sua razão, olhar para si mesmo. É a mesma ideia de olhar para um espelho. Ou seja, é a pessoa olhar e ver a sua insignificância, cair em si. É a ficha caindo, entendendo o seguinte, agora a ficha caiu. Como eu fui burro, estúpido, arrogante, orgulhoso. Meus irmãos, quando esse filho chegou nessa conclusão, de acordo com o texto, quando foi que ele desceu ao patamar mais baixo e humilhante da história? Quando ele estava ali, olhando para aqueles porcos, morrendo de fome, e vendo que os porcos estavam comendo comida de elite, comida boa, que era para dar para ajudar os povos pobres. E os porcos comiam aquilo, e ele nem aquilo podia comer. E ele ficou pensando, e eu reclamando da casa do papai. Eu reclamando da casa da mamãe. Eu reclamando lá da fazenda. Eu reclamando que lá era chato demais. Eu fico olhando para esse texto, fico pensando, será que precisaremos passar por isso? Será que a gente só vai aprender passando por dificuldades? Será que você só vai dar valor ao cônjuge que Deus te deu se você perder um dia? Eu creio, meus irmãos, que nossas famílias precisam cultivar mais a humildade nos relacionamentos, nas conversas. Quem ela pensa que é para falar comigo desse jeito? Uma vez eu conversando com um casal em São Paulo, eu disse para ele, chega em casa, rapaz, converse com a sua esposa. Leva uma flor, se ela gosta de flor, e diga, olha, me desculpa, eu fui um grosso com você. Pastor, você acha que vai resolver? Vai, rapaz, vai lá. Ele foi, comprou lá o buquê de flor. Dali a pouco ele me liga, pastor, deu tudo errado. Falei, o que aconteceu? Ela jogou a flor no chão, pisou em cima. Como assim?
que você fez? O que o senhor mandou fazer. Não, você não fez o que eu mandei fazer. O que você fez? Eu cheguei lá e falou, meu bem, aqui, ó, joguei a flor na mesa. Você jogou a minha... Você jogou o quê? Eu joguei a flor na mesa. Eu falei com você que é para você chegar, amor, aqui, né? Ajoelhar um pouco. Pastor, eu nem lembrei disso, né? Falei assim, mas você não podia pelo menos não ter colocado na mesa, jogou aqui, amor, trouxe aqui para você. Pastor, e aí eu falei com ela. Me perdoa aí do jeito que eu falei com você, mas eu sou assim mesmo. Aí ela foi, olhou para mim e falou assim, você está falando de boca para fora, não quero conversar com você. E ela jogou aquilo no chão, pastor. Eu estou por conta, eu vou me separar. E eu disse, volta lá e pede desculpa. Falei, eu fui um arrogante, eu fui um grosso com você. E pode ajoelhar. Eu falei, meu amor, vem cá, por favor, eu quero dizer que eu te amo. E ele falou assim, pastor, isso não vou fazer não. Eu falei assim, então você não ama a sua esposa? Você quer acabar com o casamento? Você quer acabar com a sua geração, com os seus filhos? É isso? Não, pastor, eu amo demais essa mulher. Eu falei, então vai lá, faz isso, rapaz. Coragem. E ele falou com ela. Mas ali a pouco ele ligou de novo para mim. Eu falei assim, meu Jesus, eu vou ter que ir lá. E ele disse, pastor, quando eu falei tudo, pastor, já com o coração aberto, com sentimentos, pastor, eu me ajoelhei e falei, olha, eu fui um grosso, eu fui um estúpido, desculpa do jeito que eu joguei, que eu falei com você, você tinha razão. Ela olhou para mim, vai dizer que você reconhece. Pastor, meu sangue subiu. Eu falei, quem ela pensa que é? Eu queria fazer ela engolir aquelas flores que estavam ali no chão. E eu saí para ligar para o senhor. Eu estou por conta, pastor. Eu falei assim, você está errado. Ela podia falar um monte, ela está ferida. Ela está com o coração machucado e pessoas feridas ferem pessoas. Você tinha que ouvir. Você precisava ouvir. Você é arrogante, rapaz. Ela também é. Eu sei que ela também é. Comportamento gera comportamento. Volte lá. Hoje não dá não, vou dormir fora. Dorme fora. Deixa a ação do mal dentro da sua casa. E ele voltou. E aí depois ficou quieto, telefoneou, graças a Deus. É muito incrível o telefone de pastor, né? Até 6 horas da tarde, problema na igreja, um ministério, alguma dificuldade, alguma coisa para resolver. De 6 às 11, algum casal que teve uma confusão. 11h01, morreu alguém. Por favor, irmãos, escolham morrer de dia. É sempre assim, irmão, de 11 horas, né, meu bem? Até 2, 3 horas da manhã. É assim, ligação é morte, é batata, fulano morreu. E meus queridos irmãos, no dia seguinte, então, eu fui esperando a ligação dele, ele nada de me ligar. Aí eu fui, liguei para eles. E aí, tudo bem? Ele falou assim, tudo, pastor. Eu ouvi tudo que ela tinha que falar de novo. Ela falou um monte para mim. Eu já nem quis mais ter aborrecimento, porque eu reconheci que eu estava errado mesmo. E pastor, depois de toda aquela briga, eu dei um beijo nela e a noite foi maravilhosa. Então, para por aí. Isso é entre vocês. Já não poderia ter resolvido isso antes, mas por quê? Arrogância, orgulho, não. Eu que tenho razão, não. Quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? E nunca chega a lugar algum. Não consegue dialogar. E aí, a gente começa a passar por momentos difíceis. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com as pessoas com humildade. Marido, você tem que ser mais humilde ao falar com a sua esposa. Esposa, você precisa ser mais humilde ao falar com o seu marido. Filhos, vocês também têm que ser humildes a falar com seus pais. Pais, vocês precisam, nós precisamos ser mais humildes para falar com nossos filhos, porque agindo assim, a nossa família não precisará desejar comer alfarrobas que vêm do trono do diabo. A nossa família terá pão abundante e haverá a bênção do Senhor sobre a nossa geração. Nós não podemos, irmãos, ficar deixando espaço para Satanás na nossa família. O que precisamos ver aqui é que a prova maior foi que aquele jovem não ficou só na teoria. Ele praticou tudo aquilo que ele prometeu lá no campo de humilhação, naquele lugar de cuidar de porcos. Veja o verso 20. Assim que ele terminou de falar, o que diz o verso 20? Levantou-se e foi para onde? Foi para quem? Seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Vocês conseguem imaginar, Henrique, o fedor que aquele garoto não estava? Cuidar de porcos, suado, correndo. Só pai faz essas coisas, né? Olhar o seu filho naquele traje sujo, imundo, você não vai tomar banho, não. Abraçou aquele garoto. Beijou, e beijou ainda mais no lugar. Alguns textos falam que beijou no pescoço. Não tem se tem na sua versão aí a palavra pescoço, porque no texto original diz que é o pescoço.
É o lugar mais suado que você tem entre a cabeça e o peito aqui, quando vai escorrendo suor e vai ficando aquelas caracas aqui, né? Não é que tem que lavar a gola da camisa? Minha esposa fala isso comigo. Vai esfregar essa gola da camisa. E tá certa, tem que fazer isso mesmo. A caraca fica aqui, ó. Na hora de tomar banho, ó, né, João? Tem que esfregar. Meus irmãos, você imagina que garoto fedido, sem quantos dias que não tomava banho, cuidando de porcos. O pai olhou para ele, o beijou e disse, na mesma hora, o que aquele garoto? Pai, eu pequei contra o céu. Pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Antes do filho desejar ir para casa, ele desejou em direção a quem é seu pai. E quando ele foi em direção a seu pai, a história agora nos revela que o título que colocaram nessa parábola não é correto. A parábola do filho pródigo. Porque essa parábola tem que ser então colocada da forma correta. A parábola dos pródigos. Como assim, pastor? Porque para mim aqui tem 2 pródigos nessa palavra, e não se assustem. Essa parábola aqui para mim revela um filho pródigo que esbanjou, que gastou aquilo que recebeu da sua família. Mas o segundo pródigo para mim foi o pai. Credo, pastor, isso é heresia. Não é heresia. Se pródigo é aquele que esbanja, que gasta, esse pai também esbanjou. E o que ele esbanjou sobre o seu filho? Amor, misericórdia, amor incondicional. Se fosse pelo aquilo que o filho tinha feito, jamais esse pai tinha que perdoá-lo assim. Esse pai era pródigo num gracioso amor. Louvado seja o Senhor por essa história. Porque diz nessa história que esse pai o aguardava com ansiedade. Esse pai tinha certeza, imagina as noites que ele não passou orando. Deus, traga de volta o meu filho. Deus, traga de volta o meu filho. E quando o filho voltou, ele simplesmente foi correndo em direção ao seu filho. Ele simplesmente olhou para o seu filho. E o que esse pai disse? Agora eu vou aplicar uma disciplina para esse garoto. Eu vou colocar esse menino no lugar dele. Eu vou dar uma boa lição de moral diante de todos para eu ter honra aqui na minha fazenda. Todos nós sabemos que não foi isso que ele fez. Esse pai esbanjou de forma pródiga, ele esbanjou com paixão, amor gracioso. Ele deu uma nova chance para aquele menino que tinha sido um gastador irresponsável. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Que esse pai é a figura de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que diante de um coração quebrantado e contrito, se derrama, se esbanja em amor para perdoar o pecador. Salmos 51, 17 diz isso, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, louvado seja o nome do Senhor. E veja comigo a história no verso 22, olha o que diz. Mas o pai disse aos seus servos o quê? Vamos colocá-lo na masmorra por alguns dias. Foi isso? Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Irmãos, nem banho deu no garoto. Isso para mim que é esbanjar. Isso é ser pródigo. E mais, coloque o que no dedo dele? Isso é honra. Um filho só recebia anel nesse contexto para ser honrado. Honrado de quê? Um menino que errou feio como ele errou, voltar para casa e receber um anel de honra. Por que ele foi honrado? Porque esse menino caiu do orgulho, esse menino se quebrantou, esse menino estava agora completamente humilde, transformado, convertido. O pai pediu aos seus empregados, coloquem calçado nos seus pés. Isso prova que aquele menino não tinha nem sandálias. E tragam para ele o quê? Uma alfarroba bem caprichada. O que o pai mandou dar para o menino? Um novilho gordo. Vamos fazer uma churrascada hoje. Pode matar. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Isso é ou não é esbanjar? Esbanjar numa festa de um menino que errou, mas reconheceu o seu pecado e voltou para casa. Este pai pródigo também, ele deu para esse filho a maior prova de amor que um pai poderia dar para um filho arrependido dos seus erros. E aí ele vai dizer por que ele está fazendo isso. Verso 24, vamos ler? Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Irmãos, essa é a mesma visão do Deus que nós servimos. Um Deus gracioso. Um Deus que ama, um Deus que deseja que a nossa vida seja uma família bem-aventurada, a nossa família e a nossa vida sejam bem-aventuradas. Ou seja,
Um Deus que quer que vivamos de forma esbanjadora a nossa felicidade. Um Deus que quer que eu e você possamos viver uma linda história de amor com a nossa casa. Para isso acontecer, a nossa família precisa ter diálogo, responsabilidade, humildade, quebrantamento, para que haja celebração. Essa família se tornou uma família bendita, e é bem verdade que logo depois o filho mais velho ficou irritado com aquilo. Como pode? Esse garoto fez o que fez e está aí tendo honra, festa, e eu estou aqui, ou seja, querendo recompensa. Ele só estava trabalhando para o pai em busca de alguma recompensa. Ele nunca se preocupou com o pai. Jamais esse filho mais velho iria falar para o pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, o Senhor é importante na minha vida. Esse menino mais velho tinha que ter ainda a sua experiência com Deus e também ser humilde, porque também era arrogante. Mas aqui nessa história, está a história desse menino pródigo que se quebrantou, que reconheceu quem era o seu pai de amor e que reconheceu que ele pecou contra Deus. Ele voltou para casa, ele foi honrado e ele se tornou um filho abençoado, porque ele estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Eu não sei como você está lidando com a sua família. Talvez haja na sua família dois tipos de pródigo. Aquele esbanjador, aquele que não está dando valor nenhum no que você faz. E por outro lado, há aqueles que estão despejando amor, compaixão, graça e perdão sobre a sua família. Qual pródigo desse que você quer ser nesta noite? O que gasta irresponsavelmente? Aquele que quer se divertir, achar que a vida é só isso, bebida, diversão? Ou você entender que depois de Deus, a sua família é o bem mais precioso na sua vida. Eu não sei como você está com seus relacionamentos, mas Deus quer que a partir de hoje, você saia do pedestal que você se colocou dentro da sua casa. Reconheça que você pecou, reconheça que você feriu o coração da sua esposa, do seu esposo, quem sabe dos seus filhos ou quem sabe dos seus pais. Filhos, agradeça hoje aos seus pais por todo o esforço que eles fizeram e têm feito por vocês. Eles fazem isso não só por uma obrigação de pai e de mãe, mas fazem isso por amor. Eles amam de forma pródiga cada um de vocês, por isso o amor deles é também um amor que esbanja graça e misericórdia. O nosso Deus é um Deus do amor incondicional, que nos deu graça sobre medida, graça sobre graça. Como disse Paulo, superabundante graça. Nós não merecíamos nada disso, mas Deus nos deu tamanho amor na pessoa do seu Filho naquela cruz. Por amor a você e por amor a mim. A sua família pode ser restaurada. E a sua vida pode ser restaurada. Se você receber esse amor pródigo, esse amor que Deus está derramando sobre a sua vida hoje. Você talvez tenha se afastado da igreja, do evangelho. Você talvez esteja cansado da vida religiosa. Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você seja um homem, uma mulher, cheio da presença dEle, cheio do Espírito Santo, com intimidade com Ele. Porque sendo assim, você terá uma família bendita, você terá um futuro bendito, as portas vão se abrir e jamais, jamais você vai desejar comer a comida de porcos, porque você terá o necessário para a sobrevivência com honra e com dignidade, e nunca faltará sobre a sua mesa o pão de cada dia. Mas para isso acontecer, diga para Deus: Pai, eu pequei contra o céu, a minha vida não está correta diante de Ti, eu tenho desejado mais as coisas do mundo, eu tenho desejado desperdiçar a minha vida lá fora, viver lá fora porque eu acho que lá é melhor. Me perdoe, Senhor, eu não quero ser como esse filho pródigo, de reconhecer somente depois de ser levado ao extremo da humilhação. Diga para o Senhor: Pai, eu me quebranto diante de Ti, eu reconheço que eu tenho que melhorar, e aquilo que Deus pode fazer na sua vida, você pode passar a vida inteira lutando, você não vai conseguir, mas Deus pode fazer até mesmo em um dia o milagre acontecer na sua história. Mas você precisa dizer a Deus: aqui estou, Senhor, sem forças, machucado pela situação, mas com o coração completamente voltado para Ti. Deus quer que você volte a dialogar na sua casa. Deus quer que você tenha, de fato,
responsabilidade com o seu lar. E Deus quer que você seja mais humilde no seu viver familiar. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu não quero demorar, mas eu sinto no coração. Eu preciso orar por você. E uma prova de humildade é você não ter vergonha. É sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, abençoe minha família. Restaure, Senhor, a minha geração. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, pelos meus erros. Ó Deus, restaure o meu casamento, a minha família, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento contigo, ó Deus. Eu não quero mais pecar contra o céu. Abençoe a minha vida, abençoe meus sonhos, abençoe minha família. Se você deseja fazer isso, então sai do seu lugar agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Ele te ama, Ele esbanja amor sobre sua vida. Ele está te dando uma nova página nessa noite, uma nova história para a sua vida. Você crê nisso? Então venha, não tenha vergonha. Eu quero te abraçar, eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua família no altar do Senhor, a sua vida. Talvez você esteja afastado do Evangelho, volte. Esta é noite de salvação, é noite de festa na casa de Deus. Venha, em nome de Jesus. Pode vir. Deus abençoe. Expor minhas fraquezas. Não tenha medo não, pode expor sua fraqueza. Defeitos e falhas, não esconder, um amigo encontrei. Diga suas falhas, converse com Jesus, Ele é teu amigo. Louve. É o Deus dos mares, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Talvez você, papai, esteja magoado com seu filho. Talvez você, mamãe, esteja magoado com seu filho ou sua filha. Essa é a noite de reconciliação, de gerar perdão, de pedir perdão. Deus te trouxe aqui para isso. Filho, filha, peçam perdão aos seus pais. Pais, peçam perdão aos filhos. É o momento de restauração. Filhos, peçam perdão entre vocês, irmãos. Quantos irmãos estão brigando hoje por causa de dinheiro, patrimônio, por uma desavença? Deus quer restaurar a vida da sua casa, da sua geração. Você talvez precise perdoar hoje. Este é o mandado de Deus. Diga: Pai, eu pequei contra o céu, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Restaura a minha vida, Senhor, porque não há nada melhor do que o meu Deus. Então vem aqui à frente. Eu quero te dar essa oportunidade. Vamos cantar uma última vez. E você pode vir aqui, eu quero orar por você. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Pode vir, não tenha vergonha. Nada melhor do que o nosso Deus. Venha, em nome de Jesus, a sua casa será bendita. Creia nisso, venha. Marido, olhe para sua esposa e diga: você é o presente de Deus na minha vida. Esposa, diga para o seu esposo: você é o presente de Deus na minha vida. Perdoe, o Senhor está aqui. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza nas cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, Ele pode, faz de ossos soltar, Ele tem poder, faz do mar o caminho, Ele é Deus. o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer.
crê nisso? Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te amamos, Senhor. Uma parábola contada por Jesus Cristo pôde trazer tantos ensinamentos. Ó Pai, talvez hajam pessoas aqui hoje que estão vivendo esse momento do filho antes da saída de casa. Está cansado do seu lar, não aguenta tantas regras, tantas coisinhas para se fazer em casa. Pai, quebrante esse coração, para que esses filhos e filhas possam entender que estar na casa do pai e da mãe é uma bênção do Senhor, e sair com honra, sair de cabeça erguida, se casando, tendo uma vida próspera e na Tua presença. Meu Deus, talvez hajam filhos aqui que já saíram de casa, brigaram com os pais. Talvez hajam filhos, ó Deus, que se enveredaram por este mundo, se afastaram de Ti, e estão vivendo agora na lama do pecado, debaixo de porcos, humilhados pelo diabo. E agora, Senhor, estão dizendo: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei fazendo aquilo que não deveria ter feito. Ó Deus, nós te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, talvez hajam casais aqui que estão vivendo o limite da sua vida conjugal, estão vivendo talvez de aparência, Senhor, porque já não suportam mais o relacionamento. Derrama o bálsamo sobre esses casamentos, Senhor, que haja humildade, Senhor, que a arrogância caia por terra, que haja reconhecimento, Senhor, do erro, para que essa casa, esse casamento seja restaurado, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe que nós estamos passando, as enfermidades, as lutas, mas sabemos que tudo isso, ó Deus, é possível ser vencido se o Senhor for o coordenador, o Senhor total da família. Aqui estamos entregando a nossa vida, Senhor, a nossa família, a nossa geração no Teu altar. Ó Deus, nós não geramos filhos para ir para o inferno. Nós clamamos a Ti misericórdia, Senhor. Se como pai, se como mãe falhamos em algum momento e queremos recomeçar, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus do recomeço, que Tu és o Deus que age na esfera do impossível. Restaure famílias nesta noite, Senhor, relacionamentos, Senhor, e que vidas também possam, ó Deus, se render aos pés de Ti, o Pai pródigo, o Deus que esbanja graça, misericórdia e amor sobre a humanidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor amou este mundo de tal maneira, o Senhor amou este mundo com tanta intensidade, que mandou o Seu Filho morrer naquela cruz em nosso lugar. Que amor é esse, Senhor? É o Teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Obrigado por nos dar uma nova página nesta noite. E agora, Senhor, eu clamo a Ti sobre essas vidas que aqui vieram, que toda ação do mal sobre essas vidas caiam por terra, Senhor, e que elas possam desfrutar do melhor do Senhor ainda nesta terra, possam ser prósperos, ó Deus, as empresas, os negócios possam prosperar, mas que acima de tudo a maior prosperidade seja o temor do Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e oro como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está perto de você, diga: Jesus muda a história. Jesus muda a história. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
você a fechar esse corredor, a entregar a sua mão direita ou esquerda para a pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você a fazer uma oração nessa parte final deste culto. Você crê que Deus está aqui?